aqui dando sequência a esse nosso estudo, e o que temos hoje para estudar é o roteiro 4 desse módulo 2, que fala a respeito de Nicodemos, né? Nicodemos a gente vai estudar quem foi ele, né? E o objetivo desse estudo é identificar os ensinamentos existentes no famoso diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, né? Todos nós já ouvimos falar, né? Até porque esse nome é um nome exclusivo, né? Ninguém ouviu falar outro Nicodemos. Eu não conheço outro Nicodemos, eu só conheço esse da passagem do Evangelho, né? Então, esse famoso diálogo de Jesus com Nicodemos é o que a gente vai estudar. E nesse diálogo, as ideias principais é que, entre outras, é a valiosa lição da lei de reencarnação. Para nós espíritas, esse famoso diálogo ele nos revela a lei de reencarnação. A nossa interpretação nos traz a reencarnação como grande contribuição desse diálogo, né? E porque isso ficaria proclamado para sempre no Evangelho do Reino, né? Então a gente vai estudar esse Evangelho para compreender essa lição grandiosa do Cristo de nos afirmar a reencarnação. E sem o princípio da pré-existência da alma, aquilo que a gente estava discutindo aqui, o homem velho que existe dentro de nós, e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis. É aquela velha história que a gente começou a estudar no começo desse módulo 2 do EAD. Os conceitos espíritas nos dão muitas substâncias para a gente compreender o Evangelho. E a reencarnação é um desses princípios basilares, tanto da doutrina espírita quanto do Evangelho do Cristo, onde esse conceito passa, muitas vezes, é necessário para que a gente compreenda a essência do que o Cristo quis dizer. Razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Ou seja, nesse diálogo que a gente vai entender, primeiro, o texto evangélico, aquilo que a gente aprendeu, né, para a gente ler, estudar o Evangelho, a gente contextualiza, a gente vê onde está escrito, a gente lê o Evangelho, a gente entende, situa-se no tempo, nos personagens e traz a realidade do que o Cristo quis dizer, não é? Aquele estudo que a gente fez a semana passada da espada e não vir trazer a paz, mas sim a espada. A gente entendeu que o contexto era Jesus conversando com os apóstolos, preparando o espírito dos apóstolos para o que eles enfrentariam no mundo, as adversidades que eles enfrentariam no mundo, as adversidades que aqueles que já conheciam o Cristo enfrentariam com aqueles que ainda não tinham conhecimento. Então, seriam agredidos, seriam açoitados, enfrentariam dissabores enormes, como a gente vê até os dias de hoje, né? Então, o contexto desse aqui está no Evangelho de João, capítulo 3. Então, ele diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podem um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, eu paro aqui nessa passagem do Evangelho, e esse é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, a gente observa aqui que logo no começo ele dizia, e havia entre os fariseus, aí a gente ouve muito falar essa questão de fariseu, e até uma forma pejorativa, você é um fariseu. Né, e por quê? Aí eu trouxe para a gente estudar aqui, já que isso é um estudo, a denominação dessa palavra fariseu. O que é que significa ser um fariseu? Né? Fariseu é uma palavra parrash, divisão, separação. Isso vem do hebreu. Aí isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma definição de fariseu, saduceu, samaritano, essênio, colocando o contexto evangélico dessas nomenclaturas que eram utilizadas no Evangelho, para a gente contextualizar e entender quem era um fariseu. Então, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Tradição. Se você vê, por exemplo, um seriado que tem na Netflix chamado Resurrection, que é um seriado que passa no mais ou menos século XII, século XIII, são tribos otomanas, turcas. Então, os costumes, as tradições dos chefes, dos clãs, das tribos, falam muito alto. Então, as tradições é uma parte muito importante da teologia dos judeus. Você seguir uma tradição, aquilo que ensinaram seus ancestrais, seus avós, seus pais. Então, você, por exemplo, esse seriado, ele diz o seguinte, ele se desenrola em torno de uma tribo que recebe hóspedes, que acolhe hóspedes na estrada, socorre hóspedes caídos na estrada, e aqueles hóspedes trazem muitos problemas para a tribo. Ou seja, você podia ter olhado aquele hóspede e deixado para lá, mas a tradição dizia que você não deve deixar o hóspede para lá, que você deve acolhê-lo, que você deve socorrer. É a parábola do bom samaritano. Não é? Então, o chefe da tribo luta com unhas e dentes para acolher os hóspedes. Alguns querem que ele bote para fora os hóspedes, que os hóspedes estão botando a perder. Mas não, a minha tradição diz que eu não vou botar meu hóspede para fora. Eu vou recebê-lo, acolhê-lo, dar-lhe guarida. E eu fico vendo as histórias dos meus avós no interior do estado, essa coisa, e era uma coisa mais ou menos assim, a tradição fazia com que as pessoas que passassem na sua porta e que lhe pedissem um copo d'água e que pedissem uma pernoitar, podia perguntar se podia apear o cavalo, ou seja, se podia parar o cavalo, guardar o cavalo, dar de comida e passar a noite e seguir a viagem. Era uma obrigação você acolher aquele hóspede, porque isso fazia parte de uma tradição. Então, a tradição também constituía uma parte importante na teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tomadas artigos de dogma. Ou seja, discutir as escrituras era uma tradição. Aquilo que a gente comentava aqui algumas semanas atrás, você se reunia em torno de um templo para discutir o que o profeta quis dizer. Então, você dava uma interpretação daquilo ali e você discutia. Constituía entre os doutores, aqueles que conheciam a lei, assuntos de discussões intermináveis. Discussões intermináveis. Aí a gente lembra aquela passagem de Jesus com 10 anos, na Páscoa, se perder dos pais, e quando os pais foram procurar Jesus, ele estava no templo
discutindo com os doutores da lei, ou seja, trazendo para os doutores da lei uma interpretação nova de tudo aquilo que eles estavam discutindo, porque as discussões eram intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, nos gêneros das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas da Idade Média, ou seja, conceitos, interpretações, o que quer dizer, o que não quer dizer, e cada um que fosse mais eloquente e mais brilhante, mais inteligente, para fazer prevalecer o seu ponto de vista. Né? Daí nasceram diferentes seitas, ou seja, dessas discussões acaloradas, nasciam as diferentes seitas. Uma seita acredita que a interpretação é por aqui, a outra acredita que a interpretação é por ali, e vão criando as seitas, sectarismo, os setores, as escolas, né? Cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade. Cada um achava que a sua verdade deveria prevalecer, detestando-se umas das outras, como foi acontecer. Ou seja, o Cristo é o mesmo, o profeta é o mesmo, o evangelho é o mesmo, mas as interpretações que a gente dá ao que foi dito, a gente brigava uns com os outros. É o que a gente estudou aqui na origem do cristianismo. O cristianismo é o mesmo, mas um foi para um lado, o outro foi para o outro, um acha que é desse jeito, o outro acha que é daquele, e você vai criando seitas em cima do mesmo conceito, pelas suas conveniências, pelas suas interpretações. E eles se odiavam. Um odiava o outro, porque eu não concordava com o que você achava. A gente vê isso em algum lugar hoje parecido, né? Com alguma coisa desse tipo, né? Um odeia o outro porque cada um pensa de um jeito, interpreta de um jeito. É simples assim. O Brasil é o mesmo, mas um pensa que pode gerir de um jeito, o outro pode gerir de outro. O Brasil é o mesmo. O objetivo é o mesmo, é o bem comum, só que um acha que é por aqui, o outro acha que é por ali, e você se odeia. Você não pode se entender, não pode respeitar o outro, não pode entender que são ciclos, que um entra, tenta, avança um pouquinho, o outro vem, tenta também, avança mais um pouquinho, e a gente constrói. Né? Então, esse que é o problema. Desde esse tempo, eles se odiavam, porque interpretavam de formas diferentes. Né? Pois não. Falando um pouquinho na prática, sim, da questão da aula passada, essa questão da espada, né? Jesus. Isso, não veio trazer a paz. Esse contexto. Falando um pouquinho dessa história do Samaritano. E às vezes a gente tem que colocar os nossos princípios acima de tudo, né? Porque às vezes é difícil você agir de acordo com aquilo que Jesus ensina. É aquela história do homem velho que a gente estava conversando aqui, né? Logo no começo. Eu passei uma situação assim, porque a história da Malu, eu pensei assim, a gente fica com medo, porque como você vai trazer um estranho para dentro do seu lar, né? É uma decisão muito difícil. Acho que ninguém, quase, sempre muito criticada, amigos queridos se afastaram, né? Pessoas assim que a gente ama muito. E foi uma decisão difícil, porque eu assim, fiquei, de certa forma, um pouco sozinha, porque alguns amigos daqui se afastaram, minha família também, alguns não aceitaram a minha decisão. E foi muito difícil, eu vivi momentos dificílimos por ter acolhido. Mas hoje o resultado de tudo, e o amparo que eu recebi no mês de julho, assim, que eu precisei de um descanso, que eu tive, aí eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Porque hoje minha filha voltou, entendeu o que ela estava fazendo, e ela voltou atrás, né? E a pessoa também foi amparada. Certo. Né? Então, assim, mas no momento que eu tive que tomar a decisão de trazer para dentro da minha casa, foi muito difícil, muita gente contra, e assim, com raiva, virando as costas pra gente. É muito difícil você tomar uma atitude cristã. Sem dúvida, sem dúvida. Enfrentar, porque você deixou que as pessoas vissem, que vivenciassem o ciclo para entender o que era melhor para cada um. E às vezes, se você não deixa que as pessoas vivam esse momento,
elas vão ficar sempre na impressão e na perspectiva de que poderia ter sido de outra forma, se não tivesse vivenciado aquilo. E às vezes me culpa a gente, não. É. Feliz porque não fiz aquilo. Não deixou, se eu tivesse feito isso, então, às vezes, o processo educativo diz, faça. E aprenda com as suas pernas, com as suas mãos, com a sua vivência, o que é melhor para você. Então, às vezes, o alto nos permite passar por determinadas coisas que, no primeiro momento, a gente acha que não deveria, a gente reage, mas é educativo. Se você quer passar, tá bom, passe. Eu vou estar aqui perto, eu vou estar aqui apoiando, mas você é que tem que chegar às suas conclusões. Se não tivesse passado, podia passar uma vida achando que poderia ter sido diferente. Né? Então, e terceirizando a culpa. Porque a gente não se responsabiliza pelas nossas culpas. Todas as nossas frustrações, os nossos fracassos, é muito raro a gente dizer a culpa é minha. A gente sempre procura, ou dentro de casa, ou no contexto, ou na sociedade, ou no mundo, alguma coisa que seja o responsável pelaquela nossa culpa, pelaquela nossa tristeza, pela nossa falência. A gente nunca assume que a gente foi o responsável. O Né? Então, é que o maior impacto que você viu esse ano, assim, né, abaixo de Deus, eu digo porque realmente veio do alto, mas assim, veio de uma pessoa de fora, eu, né? Assim, a gente tem uma convivência, assim, há muitos anos, que é da minha adolescência, mas que eu não esperava, assim, uma pessoa assim que eu já ajudei, mas assim, para mim foi uma coisa tão bobinha, assim, que eu esperava mais daquilo que ajudava, que a gente tá ali, né? Mas não veio. A ajuda veio de uma pessoa que, assim, bem mais distante e que deu um maior amparo em relação na verdade, Vera, o que a gente precisa entender é que a ajuda sempre vem de Deus. Sim. E que Deus encontra, no momento, os caminhos mais próximos de o ajudar. A pessoa que não te ajudou neste momento pode ser a pessoa que vai te ajudar amanhã, desde que ele esteja preparado e no momento certo para poder te ajudar. Porque a ajuda sempre vem de Deus. Então, por exemplo, se Deus quer ajudar aqui, ele vai procurar Rita, Amaro, Vera, quem é que tem mais condições? Aí agora é Amaro, então vai lá, Amaro e ajuda. Mas amanhã pode ser Rita, depois de amanhã pode ser Vera, e assim vai. É tudo o momento que cada um tem condições de resolver. Né? Então, nasceram as diferentes seitas, e entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve um chefe chamado Elio, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano, o pontífice, rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram um antigo poderio e os conservavam até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que lhes apagou o nome, em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, ou seja, os fariseus eram poderosos e tomavam parte ativa nessas discussões religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, ou seja, eles valorizavam muito os cultos exteriores e cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípio, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, eram muito orgulhosos e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Por isso que eles eram, por exemplo, um fariseu, é um cara orgulhoso, é um cara que não aceita modernização, que é preconceituoso, né? Tinha uma religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além da exterioridade e da ostentação. Ou seja, sepulcros caiados, né? É aquela exterioridade e ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o seu povo, e cujos olhos passavam por santas escrituras. Daí iriam serem mais poderosos em Jerusalém.
acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Ou seja, Jesus veio para combater essa hipocrisia dos valores digamos assim, da exterioridade, porque Jesus defendeu sempre o espírito que vivifica, né, em detrimento à letra que mata, né? Pelo que tinha neles escarniçados inimigos. Então, os fariseus eram inimigos do Cristo, da sua mensagem de simplicidade. Essa a razão por que se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Ou seja, os sacerdotes fariseus foram os principais que seguiram o Cristo e que o condenaram à cruz, né, em Jerusalém. Então, fariseu é esse povo, e Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, essa ordem política e religiosa, caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externos. Né? Apesar de ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, Nicodemos percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Daí ele ter procurado Jesus. Ou seja, apesar de toda essa posição de relevo e de destaque, numa seita que desfrutava de prestígio no seio da sociedade judaica da época, Nicodemos sentia um vazio dentro de si e achava que lhe faltava algo, né? Por isso que ele o procurou Jesus para esse diálogo. Vemos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura o mestre, ainda que tarde da noite. E tarde da noite aí está entre apóstrofes, entre aspas, porque é exatamente um simbolismo para dizer, de noite ele procurou Jesus. Então, ou seja, aquela história do entardecer das nossas existências, que nunca é tarde para a gente procurar a verdade, para a gente despertar para uma realidade, né? Ou seja, ele nasceu dentro de uma tradição, e muitas vezes a gente nasce dentro de uma tradição porque foi educado desse jeito, porque caminhou toda a nossa trajetória, caminhava para a gente ser dessa forma. Então, ele nasceu dentro dessa tradição. E esta tradição fazia com que ele fosse judeu. Mas algo lhe faltava. Então, ainda que tarde, ele procurou Jesus e foi ter aquele diálogo, né? Nicodemos era, pois, um homem bom e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Então, é aquela história. Por dentro, ele era um homem bom. Ele sentia que lhe faltava alguma coisa. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como o mestre capaz de conceder-lhes as orientações seguras de que tanto necessitavam. Dizendo, bem sabemos que és mestre. Ele reconhecia em Jesus essa autoridade, né? Nicodemos dá testemunho das limitações espirituais que possuía. Embora fosse orientador em Israel, acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia a sua mensagem. Ou seja, quando ele diz, bem sabemos que és mestre, ele já se coloca numa posição de inferioridade e de que quer o conselho do mestre, né? Preso aos interesses do mundo e encoberto pelo manto das sombras, oferecido pelas convenções sociais, Nicodemos apoia-se na esperança e vai até Jesus. O mestre o acolhe, sob o influxo de sua luz e sabedoria espirituais, a fim de esclarecê-los. Ou seja, de um lado, um discípulo ávido por informações, por liberdade, por preencher o vazio que estava no seu coração. E outro, mestre, por excelência, sempre disposto a acolher quem o procurasse, quem batesse a sua porta, né? Então, nesse ambiente, nesse contexto, estabelece-se o diálogo. Quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, causa perplexidade ao doutor da lei, que, admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém de novo.
Ou seja, Nicodemos, como se vê no texto, embora não fosse mau, estavam tão impregnados dos ensinamentos da religião farisaica, porque ele era fariseu, consistentes quase que só de cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito de outra vida. Duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse, de fato, uma vida real além do túmulo. Ou seja, as próprias escrituras católicas e religiosas interpretam nessa afirmação de Jesus de que se alguém, para ganhar o reino de Deus, é preciso nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e quando depois ele explica que é necessário nascer da água e do Espírito, a Igreja Católica interpretou isso como batismo. Então, é por aí que vem que aquele que ganha o reino do céu tem que ser batizado da água e do Espírito. Então, aquele simbolismo do batismo vem desse diálogo. Se você quer ganhar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Então, nascer de novo é ser batizado. É nascer para a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse simbolismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o batismo, não é? Ele nasce a partir da interpretação desse texto. Embora o que Jesus quis dizer, nascer da água e do Espírito, é reencarnação. Não obstante o texto demonstrar igualmente o sentido renovador do nascimento espiritual sob a luz do Evangelho, você pode renascer sob as luzes do Evangelho. É o nascimento espiritual. O conteúdo explícito é, sem dúvida, relativo à ideia reencarnacionista, mecanismo de progresso espiritual e instrumento de manifestação da justiça de Deus. Não é apenas nascer da água e do Espírito, não significa apenas ser batizado, que você nasceu espiritualmente para o cristianismo. Ok, esse simbolismo se aceita, se compreende, mas é muito mais do que isso. É a ideia reencarnacionista, porque sem a reencarnação não é possível atingir o aperfeiçoamento. Aquilo que a gente estava conversando, não é, Rita? No começo das nossas ilações aqui, antes de você chegar, velho, a gente estava discutindo exatamente isso. O quão difícil é a gente se transformar moralmente. O quão difícil é a gente vencer o homem velho. O quão difícil é a gente oferecer a outra face. O quão difícil é a gente perdoar. O quão difícil é a gente não mais agredir. O quão difícil é a gente estar encarnado com pessoas que nos testam a paciência, a tolerância, a condição todos os dias. O quão difícil é vencer o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Então, a ideia reencarnacionista, ela parte exatamente disso. Ela parte dessa condição de dizer que necessário é nascer da água e do Espírito. Nascer de novo, reencontrar-se de novo, estar junto de novo, face a face, para a gente poder ir enfrentando e vencendo esses desafios. Né? Porque se eu ontem feri, hoje eu talvez seja ferido. Se ontem eu agredi, talvez hoje eu tenha que suportar a agressão. Então, são esses mecanismos da lei que a gente começa a compreender, começa a entender e vai superando. Né? Sem a reencarnação, não é possível atingir o aperfeiçoamento, segundo nos esclarece a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, se a gente está evoluindo, a gente precisa nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, como está escrito no túmulo de Kardec. Né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. É o mecanismo. Nascer, viver, morrer, começar de novo. Nascer, viver, morrer, começar de novo. E vai nesse mecanismo até atingir a perfeição, até subir a montanha. E cada vez que a gente dá um passo nessa montanha, a gente adquire uma virtude, a gente vence um defeito, a gente supera uma adversidade, a gente faz as pazes com o desafeto, a gente se aproxima de um inimigo, a gente se aproxima desse inimigo e transforma o em amigo, e a gente vai nesse mecanismo da lei. Né?
Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado, de renovação espiritual, propiciando impulsos evolutivos significativos. As reencarnações nos proporcionam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós e não alhures. São oportunidades. Cada vez que a gente nasce, abre-se uma estrada, uma porta para a gente andar, para a gente caminhar, para a gente evoluir. Né? Entre Jesus e Nicodemos, há uma distância evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega até o representante da autoridade da terra, envolve-o amorosamente e lhes presta orientações seguras. Nicodemos, por sua vez, curva-se humilde, irreverente à autoridade celestial, submetendo-se aos seus esclarecimentos. A resposta dada por Jesus, a perplexa pergunta de Nicodemos, suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. O Filho do Homem, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde afastando-o das horizontalidade simplista dos interesses imediatos e passageiros. A orientação de Jesus a Nicodemos, de o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe desse. Ou seja, a gente entender que não é necessário nascer do corpo de novo, porque ele pergunta, e como pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Ou seja, ele está imaginando o nascer de novo como o ato de dar à luz de um bebê vir à terra. Então, voltar um homem velho para entrar no ventre da sua mãe. Aí Jesus não diz isso, olha, eu não estou dizendo que é para nascer de novo da carne, porque só o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Ou seja, o que nasce do espírito é um espírito renovado, um espírito mais avançado, um espírito mais evoluído, que se liberta das suas amarras que o prendem à matéria. Mas naquele momento, Nicodemos não podia compreender isso ainda. Por isso que Jesus diz para ele, ô Nicodemos, se eu te passei tantas coisas, se eu mandei tantos emissários, se vieram tantos profetas, e vocês ainda não compreenderam as coisas simples da terra, quanto mais eu falar para vocês as coisas dos céus. Então, o contexto, Jesus diz, tá bom, não vamos avançar por aí, porque você não entenderia. Naquele momento ele não entenderia. Por isso que a terceira revelação, a doutrina espírita, vem 1857 anos depois, quando a humanidade tem maturidade para começar a compreender. Agora, esse princípio da reencarnação estava presente nas escrituras sagradas desde o começo. Mas a gente estudou que pelas convenções humanas, pelas necessidades de aproximação do Estado e da Igreja, no início da Igreja Católica oficial do Estado, com a união com o Império Romano, pelo imperador Constantino, no século IV, a gente viu que muitas concessões foram feitas ao Estado e foram tiradas da letra sagrada. A reencarnação foi um desses princípios, porque comenta-se que a esposa desse imperador não aceitava nascer como uma escrava, ou ter nascido como uma escrava e ter evoluído para ser a esposa do imperador. Então ela disse, não, isso não é possível, tire esse dogma da reencarnação das escrituras. Então foi tirado pelas concessões momentâneas, aquilo que a gente conversava, né? As concessões momentâneas das letras sagradas, né? Então Jesus diz, não vou conversar mais sobre isso. Se você não entende as coisas da carne, eu não vou conversar sobre as coisas do céu, sobre as coisas do espírito, né? Reflexão. Não os ouvides, não esqueçamos a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora, ou seja, a oportunidade de renascer agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Esse texto está lá em Fonte Viva, capítulo 56, e é uma reflexão para dizer que reencarnar é voltar ao corpo, mas renascer é a oportunidade de todo dia.
Porque renascer a gente nasce todos os dias de manhã. Renascer é uma forma nova de olhar a mesma coisa. Então o sol nasce todo dia de manhã e é uma forma de nos mostrar que é um novo dia, uma nova oportunidade. Reencarnar, a gente só reencarnou uma vez nessa encarnação que a gente está. Mas renascer, a gente renasce todo dia, com uma nova luz, com uma nova oportunidade, com um novo caminhar. Então, essa oportunidade de renascer, renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam, os obstáculos que nos cercam, os desafios que nos cercam, que desafiam o homem velho todos os dias. Porque o desafio de amanhã será diferente do desafio de hoje. E, por certo, a prova que a gente vai enfrentar amanhã será maior do que a prova que a gente vai enfrentar hoje. Mas ter passado pela prova de hoje nos fortalece e nos credencia para passar pela prova de amanhã. Isso é que nos tranquiliza, que nos harmoniza e nos dá força para seguir a caminhada. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, meus amigos e irmãos, essa passagem do Evangelho de Nicodemos é a passagem que a gente compreende esse desafio de que é o diálogo do homem ávido por informação e buscar Jesus para esclarecimento e para a luz. Somos cada um de nós que chegamos, ainda que tarde, a dialogar com Jesus e perguntamos o que é que devemos fazer para ganhar o reino dos céus. Então Jesus diz que é necessário nascer da alma e do espírito. Estamos reencarnados. Jesus nos diz que é necessário renascer. E é renascer ainda hoje. Renascer nos nossos propósitos, nas nossas atitudes, nas nossas convicções. Que cada um de nós sejamos esses Nicodemos, esses doutores da lei, que buscamos o Mestre para entender esse convite, essa assertiva do Cristo, de que é necessário renascer ainda hoje, nos nossos propósitos, nas nossas convicções, entendendo os desafios do corpo, do momento social, do momento transitório do orbe terrestre, do nosso país, da nossa cidade, do nosso contexto econômico, do nosso contexto social, da nossa realidade que estamos ultrapassando. Mas com o Cristo, nós nos fortalecemos e nós vencemos todas essas adversidades, porque ele nos mostra os caminhos de todos os dias a gente se superar, a gente auxiliar alguém e ser auxiliado. Então, que a gente possa compreender definitivamente esse chamamento do Cristo e compreender essa mensagem da reencarnação e do renascimento, né? Então, vamos parando por aqui, nesse texto de hoje, e que Jesus possa nos abençoar em mais um estudo e mais uma interpretação de seu